Bom dia a todos, eu sou a Natália, de PO da BCI, prazer. Bom, a BCI atua há mais de 20 anos nas áreas de inteligência e contra-inteligência, que nada mais é a proteção de dados. E aí o objetivo desse treinamento hoje sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nada mais é do que a Lei 13.709 de 2018, que justamente vai elencar essa questão da proteção de dados, ou seja, vocês utilizam dados pessoais para suas atividades, então vocês precisarão justificar por que utilizam esses dados. E qual o objetivo da LGPD? É justamente regulamentar toda essa atividade de dados pessoais, ou seja, toda atividade que vocês utilizam dados pessoais, vocês vão precisar justificar devido à questão da LGPD. E o que acontece? Ela entrou em vigor em setembro, 2020, e todas as empresas e instituições públicas precisarão se adequar à lei. Então, a partir do momento da vigência da LGPD, todas as atividades que envolvem dados pessoais precisarão ser justificadas nesse sentido. Vocês que utilizam dados pessoais para suas atividades precisarão, a partir desse momento, se adequar à lei, tendo em vista que vocês, Câmara de Jundiaí, precisam desses dados para executar suas atividades. Então, foi justamente esse processo que a gente realizou aqui na Câmara de Jundiaí. A gente realizou esse processo de adequação à LGPD. Nós mapeamos os setores, conversamos com o RH, conversamos com o financeiro, contabilidade, compras. Todos esses departamentos nós conversamos e verificamos quais são os dados que eles utilizam. Ou seja, por que você utiliza um nome, por que você precisa de um RG, de um CPF. Então, o objetivo desse processo de adequação foi justamente verificar todas essas questões. Por que vocês utilizam dados pessoais e qual a finalidade? Por quê? A LGPD veio para proteger esses titulares. Então, o objetivo desse processo de adequação foi justamente isso, verificar essas finalidades. E aí a gente precisa saber quais são os dados pessoais. O que são dados pessoais? Dado pessoal nada mais é toda informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. Por exemplo, o seu nome, seu RG, seu CPF, sua data de nascimento. São dados que estão ligados diretamente a você, ou seja, é um dado que identifica você. Então, é um dado pessoal. Mas o que seria um dado que poderia me tornar identificável? Por exemplo, vamos supor que eu tenho o seu número de telefone. Eu posso lhe identificar por meio desse contato. Então, esse telefone também será um dado pessoal. Vamos supor que eu tenho o seu e-mail. Com esse e-mail eu consigo entrar em contato com você. Ou seja, ao mesmo tempo, eu também posso estar lhe identificando. Então, a gente vai entender como também um dado pessoal. Ou até mesmo, a junção de duas informações podem levar a identificar uma pessoa. Por exemplo, vamos supor que você chega lá na empresa e pergunta que quer falar com o Felipe e diz que ele é advogado. Com a junção dessas duas informações, você consegue me identificar. Então, eu vou entender isso também como dado pessoal. Mas a LGPD também vai elencar uma outra categoria de dados, que ele chama de dado pessoal sensível. A religião, alguma filiação a partido político, algum dado relacionado à saúde. São dados que estão ligados a cada um de nós e que o vazamento, o uso inadequado desses dados podem levar aquela pessoa a passar por alguma situação discriminatória. Então, por isso que a gente vai elencar essa categoria como dado pessoal sensível. E um fator interessante que tem é a questão de que os dados biométricos também são elencados como dados pessoais sensíveis. Mas por que dados biométricos seriam dados pessoais sensíveis? Porque é um dado único. Vamos supor, por exemplo, que você tem um RG e, eventualmente, você perde esse RG e precisa tirar uma segunda via. Nessa segunda via, a depender da localização onde você mora, seja gerado um novo número, mas um dado biométrico não. Sempre será o mesmo dado. Não haverá diferença nesse dado pessoal. Então, por isso que o dado biométrico a gente vai elencar também como dado pessoal sensível. A LGPD também vai elencar a questão do tratamento de dados pessoais. Mas o que seria um tratamento de dados pessoais? Tratamento de dados pessoais nada mais é do que qualquer atividade que você executar com esse dado. Quer seja se ele estiver impresso, quer seja se ele tiver em formato digital. Vamos supor, por exemplo, que você tem um formulário impresso e alguma pessoa precisa preencher.
nesse formulário vão conter dados pessoais. Então, ele está em um documento físico e contém dados pessoais. Então, você vai estar fazendo um tratamento de dados pessoais, como também se ele tiver em formato digital. Por exemplo, se ele tiver salvo no seu celular, se ele tiver salvo no seu computador, em uma planilha Excel, em um documento Word, independente do formato que esteja salvo esse dado, você vai estar fazendo tratamento em qualquer operação que você realizar com ele. Até no caso de apenas um simples acesso a esse dado, você já vai estar fazendo tratamento. Vamos supor que esse documento aqui tem um dado pessoal, eu recebi, eu olhei aqui e tem os dados, tive o acesso. Tive o acesso, já estou realizando um tratamento de dados, porque eu já acessei um dado pessoal. Vou precisar coletar esse dado e vou precisar passar para o departamento financeiro. Estou compartilhando, estou fazendo um tratamento de dados pessoais. Preciso atualizar, alterar alguma informação que contém nesse dado pessoal. Vou estar realizando um tratamento de dados, uma vez que eu estou compartilhando e estou armazenando essas informações. Até mesmo se eu excluir, eu vou estar fazendo um tratamento. Em resumo, toda e qualquer atividade que você fizer com dado pessoal, você vai estar realizando esse tratamento. Mas quem precisa se adequar à LGPD? Será que eu, Felipe, pessoa física, preciso me adequar? Será que é só a Câmara que precisa se adequar? Como seria esse processo de adequação? Todas as pessoas jurídicas precisam se adequar à LGPD, quer sejam de direito público ou de direito privado. Esse primeiro, o caso da Câmara de Jundiaí, que é uma pessoa jurídica de direito público. Então, neste caso, ela precisa executar, e por isso abriu esse procedimento licitatório de adequação à LGPD, uma vez que eles necessitam desse processo, uma vez que eles tratam dados pessoais. Tratamento de dados esses realizado por todos vocês que estão hoje aqui presentes. Vocês são pessoas físicas, mas vocês atuam em nome da Câmara de Jundiaí. Então, a Câmara de Jundiaí, como controlador de dados, precisa estar adequada à LGPD. Agora, será que pessoas físicas precisam se adequar à LGPD? Depende da finalidade. Qual seria o caso que precisaria se adequar? Seriam os casos em que fossem utilizados para finalidades econômicas. Vamos supor, por exemplo, que eu vou realizar uma festa de casamento, vou me casar, e aí vou fazer uma lista dos meus convidados. Eu estou pegando dados pessoais para um uso particular de uma comemoração minha. Eu, pessoa física, não preciso me adequar à LGPD. Mas vamos supor que eu sou um médico, sou um dentista, ou sou um oftalmologista, e aí eu não tenho CNPJ, tenho só o meu CPF, meu CRM, e aí eu utilizo dados pessoais e dados pessoais sensíveis para executar minhas atividades. E minhas atividades têm uma finalidade econômica, ou seja, estou tratando dados pessoais para uma finalidade econômica, mesmo sendo uma pessoa física. Então, eu, pessoa física, preciso me adequar à LGPD. E aí, o que seria necessário, né, nesse processo de adequação à LGPD? O que é que eu preciso, a Câmara de Jundiaí em si, precisa observar para estar adequada à LGPD? A LGPD vai elencar os princípios que precisam ser observados e também as hipóteses de tratamento de dados, ou seja, eu tenho os princípios que eu preciso seguir, eu tenho as hipóteses de tratamento, ou eu tenho as opções, podemos dizer assim, para utilizar os dados pessoais. Então, eu preciso respeitar esses princípios e preciso me encaixar em alguma dessas hipóteses. E aí vamos primeiro começar falando sobre os princípios. O primeiro deles seria da finalidade, ou seja, você vai tratar dados pessoais, então você tem que ter uma finalidade legítima para aquele tratamento. E o titular precisa estar ciente dessa finalidade. Não adianta você ter uma finalidade para um dado e o titular não esteja ciente dessa finalidade. Segundo princípio seria o da adequação, ou seja, o tratamento que você realiza tem que ser compatível com aquela finalidade. Por exemplo, eu preciso, para a contratação do novo servidor, preciso de nome, RG, CPF, data de nascimento e etc. Mas, na verdade, eu só preciso de 2 dados, desses que eu elenquei, e os demais eu coleto só porque sempre teve lá no formulário que eu utilizei, não tem uma finalidade específica. Então, nesse caso, seria uma afronta ao princípio da adequação, uma vez que você só pode coletar os dados que você necessariamente precisa para executar aquela atividade.
Porque não há justificativa para você coletar um dado sem você ter uma finalidade para ter aquela informação. Então, esse princípio vai querer nos transmitir justamente esse ponto de vista. Tem a questão da necessidade, né, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário. Né? Vamos supor que eu colete 10 dados, mas se eu quiser eu posso reduzir esses 10 para 8 e consigo atingir meu objetivo da mesma forma. Se for possível isso, vamos reduzir essa quantidade de dados que eu coleto pelo princípio da necessidade que consta na LGPD. E aí tem a questão do princípio do livre acesso. Né? Todos os titulares têm direito a essa consulta facilitada e gratuita, né, sobre como são utilizados seus dados pessoais, forma de duração e etc. Qualidade dos dados, ou seja, a garantia ao titular de que esses dados sempre serão atualizados e tratados de forma correta. Né? Por exemplo, se tem algum dado que sofreu alguma alteração, por exemplo, no caso, se você casa e, por exemplo, a alteração no seu nome. Então, tem essa garantia titular de que esses dados vão ser tratados na medida que eles são atualizados devido a alguma nova informação. Tem o princípio da transparência, né, que vai muito em ato contínuo da questão do princípio do livre acesso, que é a garantia aos titulares daquelas informações claras e precisas sobre o tratamento dos seus dados. Vamos supor, por exemplo, que eu nunca me deparei, nunca vim aqui na Câmara de Jundiaí, ou vim apenas no pregão, não fui contratado, ou alguma outra pessoa vem aqui e queria saber se vocês têm algum dado. Eu tenho o direito de chegar aqui na Câmara de Jundiaí e perguntar: vocês têm algum dado meu? A Câmara de Jundiaí precisa responder àquele titular se tem ou não aquele dado. Se tem, quais dados você tem e para qual finalidade você utiliza aqueles dados. Com a vigência da LGPD, isso passou a ser obrigatório, o atendimento desses direitos, justamente porque você, titular dos dados, tem o direito de saber, perante a LGPD, de quais dados são tratados, por que são tratados, que finalidade e, eventualmente, se são compartilhados. O titular pode chegar aqui e questionar: Câmara de Jundiaí, eu sei que vocês têm esses dados meus, queria saber se esses meus dados são compartilhados ou com quem, e se sim, com quem. O titular dos dados vai ter esse direito nos termos da LGPD, uma vez que tem esse princípio da questão da transparência e do livre acesso que consta na lei. Tem também a questão do princípio da segurança, né? Ou seja, a Câmara de Jundiaí precisa adotar medidas técnicas e administrativas para proteger essas informações. Ou seja, não só a questão da área tecnológica, né, dos documentos que vocês armazenam digitalmente, fisicamente, como também a questão de conscientização de todos os colaboradores da Câmara, que é justamente uma das medidas que a gente está executando hoje. Porque isso que estamos fazendo hoje já é uma dessas medidas justamente para a segurança dos dados que vocês utilizam. Porque uma vez que todos os servidores da Câmara estão cientes da lei, eles muitas vezes vão verificar um dado pessoal com outro olhar, a partir do momento que ele tem o conhecimento de que existe uma lei que vai proteger todas essas informações e que a Câmara de Jundiaí poderá ser responsabilizada no caso de algum incidente ou vazamento desses dados. Então, uma parte bem importante desse processo de adequação à LGPD é a ciência de todos os funcionários em relação à lei. Por isso que a gente está passando todos esses pontos aqui com vocês. Vamos passar à tarde novamente, como também vamos explicar detalhadamente todo o relatório que a gente entregou com as medidas que vocês precisam se adequar, que vocês precisam adaptar nos seus departamentos, para que a Câmara de Jundiaí em si tenha o compliance em relação à lei. Também tem a questão do princípio da prevenção, ou seja, a Câmara precisa ter medidas preventivas, né, para que não ocorra nenhum incidente, né, com esses dados. Não discriminação, ou seja, os dados pessoais não podem ser utilizados para qualquer fim discriminatório, ilícito ou abusivo. Como também a responsabilização e prestação de contas, que nada mais é do que o que eu falei, no sentido que
se acontece algum vazamento de dados, algum incidente, a Câmara poderá ser responsabilizada por esses dados pessoais. Então, por isso que tem essa questão do princípio da responsabilização e prestação de conta. Por isso que é importante a questão das medidas técnicas e administrativas, justamente para evitar que qualquer tipo de incidente aconteça aqui. Passada essa parte dos princípios, a gente vai agora falar das hipóteses de tratamento de dados. Ou seja, eu observei os princípios, estou vendo que eu tenho que coletar dados com uma finalidade específica, que eu não posso coletar dados excessivamente, se eu puder minimizar, eu vou minimizar, eu tenho que adotar medidas para proteger essas informações, tanto medidas preventivas como medidas contínuas, para que esses dados sempre sejam protegidos. Mas agora que eu observei os princípios, eu preciso verificar também as hipóteses de tratamento de dados. Ou seja, em termos mais simples, eu tenho essas opções aqui, eu vou encaixar a minha atividade em uma dessas opções para poder eu executar essas atividades. Ou seja, você está indicando uma finalidade para aquela atividade. Que foi justamente isso, uma das atividades que a gente apresentou no relatório que a gente vai demonstrar para vocês posteriormente. A gente pegou todas as atividades que vocês executam, de todos os departamentos, e enquadrou. Essa atividade aqui do departamento X, ela se enquadra no consentimento. Essa aqui se enquadra como obrigação legal. Então, foi esse papel que a gente fez, que foi justamente elencar todas as atividades de vocês com o devido enquadramento legal, justamente montando o registro de operações de tratamento de dados pessoais. Ou seja, é um documento que registra todas as atividades que vocês executam com dados pessoais, qual a finalidade, qual o embasamento legal perante a LGPD que vocês executam e quais dados estão envolvidos em todas as atividades. Como também, quando a gente elaborou esse documento, a gente já indicou também quais seriam as eventuais inconsistências em relação à lei e quais seriam as recomendações para cada departamento em relação ao que foi passado para a gente. E aí a primeira hipótese de tratamento seria justamente o consentimento do titular, ou seja, a concordância daquele titular para que você colete aqueles dados e utilize aqueles dados para a finalidade que você falou para ele. Ou seja, vou coletar nome, RG, CPF, data de nascimento para a finalidade X. Você concorda? Sim. Ele vai e assina o termo de consentimento que está de acordo com o tratamento daqueles dados para aquela finalidade que você passou para ele. Isso é um ponto bem importante. Você não pode chegar para o titular e pedir o consentimento para utilizar os dados sem finalidade, como também não pode pedir um consentimento para a finalidade X e, na prática, você fazer para X, Y e Z. A finalidade que ele autorizou foi uma. Então, você só pode utilizar aquele dado para aquela finalidade que você passou para ele. Se você precisa para uma outra finalidade, você precisa solicitar um novo consentimento justamente dessas novas atividades que você elencou. Mas, claro, o consentimento é apenas uma das hipóteses para tratamento dos dados. As demais que eu vou falar para vocês aqui não necessitam de consentimento, ou seja, o titular não precisa concordar, mas o titular precisa saber a finalidade daqueles dados que você está utilizando. E a primeira dela, após o consentimento, seria cumprimento de obrigação legal. Vamos supor, por exemplo, para a contratação de um novo servidor público, eu preciso fazer um edital de concurso público, preciso coletar dados, preciso receber documentos dessas pessoas para eles poderem iniciar suas atividades. Então, isso é um procedimento que está regido em lei, ou seja, vocês têm uma obrigação de coletar esses dados e executar esse procedimento para poder fazer a contratação. Então, nesse caso específico, é uma questão de uma obrigação legal da Câmara. Então, não necessitaria do consentimento do titular, mas o titular precisa saber da finalidade daqueles dados. Como eu faço isso? Já incluo essas informações no edital de concurso público, como também incluo essas informações quando essa pessoa vir iniciar os serviços aqui na Câmara. Também tem a questão do tratamento
para a execução de políticas públicas, né? Que aí, nesses casos, vai aplicar apenas a administração pública. Também temos a questão de estudos e de órgãos de pesquisa, né? Quando for necessário coletar dados para realizar algum tipo de pesquisa e, como diz na lei, sempre que necessário, garantir a anonimização dessas informações, se for possível. Também temos os casos para execução de contrato. Vamos supor, vocês, Câmara de Jundiaí, precisam contratar, vamos supor, algum funcionário, vão executar algum contrato, que esse vai se aplicar mais aos casos de pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo. Vão celebrar um contrato de trabalho. Então, vai coletar os dados para formalizar aquele contrato de trabalho. E aí, para executar esse contrato de trabalho, eu vou coletar dados pessoais para que possa ser formalizado esse contrato. Mas também a lei fala nessa questão de procedimentos preliminares ao contrato que o titular seja parte. Vamos supor, eu vou fazer esse processo de contratação, só que previamente eu preciso coletar currículos para poder escolher qual será o meu candidato, para poder realizar minhas entrevistas. Então, nesses currículos também vão conter dados pessoais, uns mais, outros menos, porque não existe hoje um padrão de informações que chegam no currículo. Você pode recepcionar um currículo que só tem um nome, um telefone, qualificação profissional, como você pode pegar um currículo que tenha nome, RG, CPF, telefone, data de nascimento, diversas informações. Então, isso são dados que são coletados e que são preliminares à execução de um contrato. Ou seja, eu coletei esses dados para poder formalizar um contrato de trabalho. E aí, a gente pode enquadrar essa atividade como um procedimento preliminar. Claro que, a partir do momento que você seleciona um candidato e aí vai coletar as informações, vai contratar, você deixa de ter finalidade para os demais dados que você coletou. Porque o contrato já foi celebrado com X pessoa, mas as demais você não celebrou. Então, você deixaria de ter uma finalidade para armazenamento daquelas informações indefinidamente. Você teria que estabelecer, no caso, um período para armazenar essas demais informações, uma vez que não é mais utilizado para a celebração de um contrato. Também tem a questão de exercícios regulares de processos, né, direitos em processos, tanto se for judicial, administrativo ou arbitral, né? Esses dados poderão ser utilizados. Vamos supor que a Câmara precise apresentar alguma defesa em eventual algum processo e alguns documentos que eles precisam anexar contenham algum tipo de dado pessoal, quer seja do procurador, quer seja de alguma pessoa terceira aqui da Câmara que esteja envolvida no processo. Então, a Câmara vai poder utilizar esses dados justamente para execução de direitos em processo judicial, como também no caso se for algum processo administrativo também. Temos também o caso da proteção à vida em incolumidade física do titular dos dados. Vamos supor, por exemplo, para adentrar a Câmara, eu preciso fazer um cadastro, eventualmente preciso passar pelo menos um nome, para poder coletar eventual algum outro dado para poder manter a segurança do local, não só pela pessoa que está recebendo, como também vocês que trabalham aqui. Então, isso seria uma medida para proteger tanto a vida de vocês, como da pessoa que eventualmente está visitando vocês. Então, poderá ser realizado o tratamento dos dados em virtude de proteção à vida em incolumidade física do titular. Também tem a questão da tutela da saúde, mas aí quando a gente fala em tutela da saúde, a gente vai falar dos profissionais de saúde, principalmente porque eles utilizam diversos dados pessoais e também dados sensíveis, então eles poderão executar o tratamento desses dados com fundamentação na tutela da saúde. E também tem a questão do legítimo interesse, que é a única base legal da LGPD que é subjetiva. Vocês podem ver que todas as bases legais que tem na lei que eu falei até agora são objetivas, são umas informações diretas, ou seja, é isso aqui que está, então é isso aqui que tem que ser realizado. Porém, quando a gente fala em legítimo interesse, é uma coisa mais subjetiva, porque o que é legítimo interesse para mim pode não ser para você, pode não ser para você. Então, quando você não consegue encaixar suas atividades em nenhuma das bases legais, a gente vai tentar encaixar na base do legítimo interesse.
Porém, como eu disse para vocês, é uma base subjetiva. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente precisa comprovar que aquele interesse realmente é legítimo. Então, nos casos, por exemplo, que a gente enquadrou na Câmara de Jundiaí como legítimo interesse, a gente anexou junto a esse documento uma avaliação de legítimo interesse. Ou seja, eu enquadrei como legítimo interesse, mas eu vou justificar porque eu enquadrei como legítimo interesse e ratificar que aquele interesse realmente é legítimo. Porque uma vez que essa base legal é uma base legal subjetiva, a gente precisa ter esse tipo de comprovação caso a ANPD ou algum órgão fiscalizador venha aqui na Câmara de Jundiaí e peça algum tipo de esclarecimento. E a última base legal seria a questão da proteção ao crédito, mas esse caso não se enquadraria na Câmara de Jundiaí. Mas, Felipe, e se eu precisar coletar dados pessoais de crianças ou de adolescentes? Nesse ponto, a LGPD também vai elencar qual seria, como vocês poderiam tratar esses dados, e a fundamentação que tem na lei é justamente pedir o consentimento específico de um dos pais ou do responsável legal. E esse consentimento tem que estar em destaque separado. Ou seja, eu preciso coletar o nome e RG de um menor, então eu vou pedir o consentimento de um dos pais, não precisa ser os dois, basta ser um dos dois, ou do responsável legal, se for o caso. E aí, com esse consentimento, a gente vai poder estar realizando o tratamento dos dados pessoais. Claro que temos também que respeitar a questão dos princípios e esse tratamento de dados tem que ser sempre realizado no melhor interesse daquele menor de idade. Mas será que a LGPD vai se aplicar a todos os casos? Ou haverá algum caso que a LGPD não vai se aplicar? Sim. Tem alguns casos que a própria lei já vai elencar que ela não vai se aplicar. Que quais seriam? Se for utilizado por uma pessoa física para um fim particular não econômico, que foi aquele caso que eu falei para vocês da lista de casamento. Nos casos também que forem realizados para fins exclusivamente, é importante destacar essa palavra, jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Então, nessas hipóteses, também não se aplicarão a LGPD. Como também nos casos de segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado, e também atividades de investigação. Então, nesses casos, também a LGPD não vai se aplicar. Nas demais hipóteses que eu falei para vocês, sim, a LGPD vai se aplicar. Claro que sempre quando a gente fala nessas hipóteses, sempre é importante observar tudo o que está disposto na lei, no sentido de que, por exemplo, eu vou utilizar um dado pessoal para um fim particular, então eu posso coletar tudo o que eu quiser. Não, vamos tentar coletar os dados que necessariamente eu preciso, para que não ocorra nenhum tipo de incidente com essas informações. Não é porque não vai estar protegido, essa atividade não vai estar inclusa nos termos da LGPD, que eu vou ficar coletando dados pessoais de forma exagerada, sem nenhum tipo de finalidade. E a lei, ela elenca os agentes de tratamento. Os agentes de tratamento são controlador e operador. O controlador é quem toma as decisões e determina o tratamento dos dados pessoais. No caso, é a Câmara de Jundiaí, o controlador. Já o operador, ele trata os dados referente ao que a Câmara vai determinar. No caso, seria uma empresa fornecedora de sistema que a Câmara tem, que seria o operador. E o encarregado de proteção de dados, que é mais conhecido como DPO, ele é a pessoa indicada pela Câmara para atuar como um canal de comunicação entre a Câmara e os operadores, que são os prestadores de serviço que a Câmara tem. E os titulares dos dados também, e a ANPD. A ANPD, ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. E ela também promove o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção dos dados pessoais.
ela incentiva a adoção de padrões para facilitar o controle dos titulares sobre os seus dados. No site da NPD constam alguns documentos que auxiliam os órgãos, as empresas e os titulares referente aos dados pessoais, e também, né, os mecanismos simplificados para registro de reclamações. O titular dos dados, o encarregado, a Câmara, pode registrar uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outro fator importante que tem no LGPD são as questões das penalidades. Ou seja, eu, instituição pública, empresa privada, pessoa física coletando dados pessoais, se eu não me adequar ao LGPD, eu poderei sofrer alguma penalidade que tem na lei. Ou seja, não é simplesmente não se adequar. A importância é que a ausência de adequação poderá acarretar em alguma penalidade. E a própria lei, ela elenca que penalidades seriam essas e por quem seriam aplicadas. Que nada mais é que serão aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, a ANPD poderá aplicar alguma penalidade em algum agente, seja algum ente privado ou público, que execute algum tratamento irregular de dados ou que aconteça algum tipo de incidente de segurança com essas informações. E que penalidades seriam essas? Poderia ser uma advertência, multa diária, a publicitação da infração, multa de até 12% do faturamento anual, como até o bloqueio e eliminação dos dados pessoais. E nessa segunda-feira, a ANPD publicou a questão de como serão aplicadas essas penalidades, né? E como será calculada a dosimetria dessas multas, né? Dessas condenações. E aí, um fator interessante que consta nesse regulamento é a questão da publicitação da infração. Que o que acontece? A ANPD, no caso de alguma empresa sofrer alguma penalidade de publicitação da infração, a ANPD vai determinar que o próprio ente publique a infração que executou. Ou seja, se alguma empresa privada, algum órgão público cometa alguma infração perante a LGPD e sofra uma penalidade de publicitação da infração, é a própria empresa que irá publicar essa informação, não vai ser a ANPD. Então, isso foi um fator que chamou bastante atenção, e por essa questão de ter sido publicada segunda-feira essa resolução que vai tratar sobre a dosimetria das penalidades que constam na LGPD, a questão é que tende-se que daqui para frente a ANPD comece a executar mais processos fiscalizatórios, justamente para verificar como é que está sendo executado esse processo LGPD. Então, graças a Deus, a Câmara de Jundiaí já está nesse processo de adequação, né? Já executamos boa parte do contrato, nós já indicamos recomendações para vocês, e aí vamos passar essas recomendações aqui com vocês hoje, justamente para que todos esses processos que vocês trabalham estejam aliados e de acordo com os parâmetros que contam na LGPD. E um fator importante que é bom destacar é que, apesar de essas penalidades serem aplicadas pela ANPD, nada impede que um titular dos dados entre com uma ação judicial requerendo algum tipo de indenização, quer seja pelo uso irregular dos seus dados, quer seja por algum vazamento e eventual uso ilícito dessas informações, como também nada impede que um órgão fiscalizador também autue alguma empresa com fundamentação na LGPD. Então, é importante também destacar esses pontos de relevância. Por isso que é importante o papel de cada um de vocês nesse processo de adequação, né? É necessário que vocês entendam a seriedade do tema, né? A importância dele, como isso vai afetar o dia a dia de vocês, e nós vamos precisar do apoio de vocês justamente nesse processo de adequação. Muitas vezes porque as recomendações que nós indicamos são recomendações operacionais, que vocês precisam executar para que a Câmara consiga esse compliance em relação à lei. Então, pequenas ações no dia a dia fazem toda a diferença nesse processo de adequação. E o que é que mudaria no dia a dia?
As recomendações específicas já foram apresentadas e aqui são apenas casos hipotéticos que a gente vai estar passando com vocês, só para exemplificar um pouco como seriam essas mudanças em adequação LGPD. Por exemplo, se você trabalha com diversos dados pessoais impressos em formato físico, não vamos deixar esses dados à mostra para que, eventualmente, uma pessoa terceira que não necessite daquelas informações tenha acesso. Não vamos compartilhar informações com outros departamentos que não necessitam daquela informação. Por exemplo, se eu tenho diversas informações dos funcionários que trabalham aqui, não vamos compartilhar essas informações com departamentos que não precisam para poder executar essas atividades. Justamente, qual o objetivo de atitudes como essa? Mitigar riscos para evitar algum tipo de incidente de segurança com essas informações, que é justamente o objetivo desse processo de adequação. Proteger os dados pessoais que vocês utilizam para que não ocorra nenhum incidente com essas informações. E aí a gente colocou alguns casos exemplificativos, como, por exemplo, Departamento de Recursos Humanos e Departamento Pessoal. São departamentos que têm um volume de dados alto, né? Porque é onde se inicia o ciclo de vida dos dados aqui dentro de uma instituição. Por exemplo, se você vai coletar dados, vamos coletar anuência, vamos minimizar os dados que coletam, né? Eventualmente, se eu não preciso coletar dados sensíveis, não vamos coletar esses dados, né? Justamente por aquela questão que eu falei, de que esses dados estão ligados à intimidade do titular e que podem levar aquele titular a passar por alguma situação discriminatória. Também estabelecer um período que vocês vão reter os eventuais currículos que vocês recepcionam, que foi um ponto que também eu abordei aqui no treinamento. Como sempre, verificar a necessidade de compartilhar dados pessoais com outros departamentos ou não. E aí o departamento jurídico também atua bastante nesse processo, uma vez que ele elabora relatórios, né, que são exigidos pela lei. Alguns desses nós já elaboramos, como, por exemplo, o registro de operações de tratamento de dados, foi um documento que a gente já entregou, como também o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é outro documento obrigatório que a lei exige, que a gente também já entregou para vocês. Como também revisar os formulários que vocês utilizam. O departamento jurídico sempre dá esse suporte também, no sentido de verificar se tem alguma coleta excessiva, se tem algum dado que pode ser trocado por algum outro que tenha menor risco, no caso de algum incidente. Então, é importante a atuação do departamento jurídico nesse processo de adequação LGPD, no sentido de que eles vão dar o suporte a vocês, servidores, nesses termos mais técnicos. E para proteger os dados, precisamos bastante da equipe de informática, né? Porque precisamos da segurança da informação para proteger esses dados. Então, implantar medidas de segurança, como firewall, senhas, backup, antivírus. Também a realização de simulação de ataque cibernético e estabelecer um fluxo e inventário dos dados nos departamentos. Já o financeiro e a contabilidade. Reforçar com a equipe a importância da proteção dos dados pessoais, mecanismos internos para que não haja vazamento dos dados. Nós enviamos, um dos documentos que enviamos foi o regulamento interno, né, para a proteção dos dados, como o Felipe falou, não compartilhar dados sem saber a finalidade, principalmente financeira e contabilidade, né? E conscientizar a equipe sobre a importância da LGPD e o impacto negativo se o órgão sofrer algum tipo de incidente. Esquecer também dos departamentos de facilities, né? Que eventualmente eles não tratem, não executem, não precisem de dados pessoais para executar suas atividades, mas muitas vezes podem ter acesso a essas informações. Então, é importante que esses departamentos também estejam cientificados em relação ao LGPD, sejam esclarecidos sobre o que é LGPD, do que ela se trata, porque é importante para ele, como também departamento como recepção, que muitas vezes recepciona dados das pessoas que estão chegando aqui, eventualmente pode receber alguma ligação de uma pessoa
pedindo alguma informação, né, algum dado pessoal de alguma pessoa que trabalha aqui na Câmara, e para que não ocorra nenhum tipo de incidente com essas informações, é importante que esses departamentos também estejam cientes da questão da LGPD, justamente para que não ocorra nenhum tipo de incidente com essas informações. Provavelmente, nos sites que vocês acessam ou aplicativos, vocês já devem ter visto sobre cookies. Os cookies também precisam estar em compliance com a lei, porque eles são pequenos arquivos de texto que contêm diversas informações sobre os visitantes do site ou do aplicativo. E o consentimento também tem que ser coletado no site ou aplicativo referente aos cookies. Aí, sobre vazamento de dados, né? Várias situações, os seus dados podem ser vazados na internet, como ataques cibernéticos, falhas de segurança nos sites e aplicativos, ou até mesmo vazamentos intencionais. Isso pode expor os titulares dos dados a risco de fraude, golpes, ou até o phishing, que são os e-mails que tentam captar informações sobre vocês. Os principais riscos referentes aos dados, né? Obter acesso não autorizado a sistemas e redes, fraude financeira, abertura de contas no seu nome, ataques direcionados, e os seus dados expostos podem ser utilizados para ataques cibernéticos, exigindo resgate por essas informações. Vazamentos de informações privadas ou pessoais, como os dados médicos, conversas particulares, imagens, fotos, localização. A engenharia social é o meio mais utilizado para furto de dados, né? Então, quanto mais informação tiver sobre você, mais convincente ele vai ser nessa engenharia social. E os dados podem ser vazados. Os dados vazados podem ser utilizados para induzir ou se passar por outras pessoas para te convencer a revelar as informações. Aí, como que vocês podem se prevenir? Evitar acessar sites e abrir arquivos desconhecidos ou suspeitos. Não clicar em links suspeitos recebidos por e-mail ou mensagens de texto. Trocar as senhas periodicamente e criar senhas fortes e únicas. Usar mecanismos para analisar os registros de acesso. Alguns sites e aplicativos você consegue ver o dia, o horário que foi acessado. Então, vocês podem monitorar isso para ver se foi acessado por outra pessoa. Revisar os seus extratos bancários, identificando lançamentos irregulares. Não fornecer códigos de verificação a terceiros. Está sendo comum algumas pessoas pedirem o seu celular para receber um torpedo SMS e você repassar esse código. Não forneça esses códigos de verificação para terceiros. Quando preencher cadastro, cuidado ao fornecer os seus dados. Normalmente, alguns cadastros coletam dados em excesso. Sempre ler as políticas de privacidade. Algumas redes sociais, alguns sites estão descritos na política de privacidade que eles compartilham os dados de vocês. Então, se está na política de privacidade, você deu o aceite, está lá descrito que foi compartilhado os seus dados. Utilizar conexões seguras para evitar a intercepção dos seus dados. Manter sempre os equipamentos seguros, com sistemas de segurança. E, se possível, usar a criptografia para proteger os dados armazenados. E limitar os dados de vocês na internet, né? Então, pense bem antes de divulgar algo. Seja seletivo ao aceitar os contatos nas redes sociais. Cuidado ao preencher os cadastros para que não seja em excesso. Cuidado ao baixar aplicativos também. Limitar a coleta de cookies. Alguns sites têm como você gerenciar os cookies que eles estão coletando. Então,
aceite só o mínimo necessário, não clique em aceite todos os cookies. E limpar com frequência o histórico de navegação, você consegue tirar os cookies que estão armazenados nos seus dispositivos. Ou até mesmo utilizando a guia anônima, os cookies eles não são armazenados. Como eu falei para vocês, a LGPD ela vai trazer direitos aos titulares. Ou seja, os titulares vão ter o direito de saber por que são utilizados os dados pessoais deles, qual a finalidade e por que são compartilhados. Vamos supor que eu chegue aqui na Câmara de Jundiaí, chegue na recepção, posso chegar lá e pedir: oi, meu nome é Felipe, eu queria saber quais dados a Câmara de Jundiaí tem a meu respeito. Então, nesse ato, o pessoal da recepção teria que encaminhar essa demanda ao encarregado de tratamento de dados aqui da Câmara de Jundiaí, justamente para que haja o atendimento a esse direito do titular. Como também ele pode chegar aqui para vocês e pedir a exclusão das informações dele. Vamos supor, eu sei que vocês têm meus dados, eu quero que vocês me excluam esses dados da base de dados de vocês. Então, também tem o titular de dados vai ter esse direito a pedir essa exclusão, salvo que, vamos supor que o titular chegue e peça exclusão, porém, você tem uma justificativa para armazenar essas informações. Então, você poderá não excluir essas informações, porém, você vai ter que apresentar a esse titular o porquê da negativa daquela exclusão. Ó, titular, eu tenho os seus dados, recebi a sua solicitação de exclusão, mas eu tenho uma obrigação legal para armazenar essas informações ainda por X período. Então, esses dados não vão ser excluídos com base nessa fundamentação aqui da LGPD. Mas, com a vigência da LGPD, haverá toda essa questão desses direitos aos titulares, como também, por exemplo, eles têm o direito a revogar o consentimento. Vocês coletaram o consentimento do titular para a finalidade X, e aí o titular pode vir aqui e dizer: não quero, eu consenti, mas eu quero revogar esse consentimento. Então, pela LGPD, o titular vai poder revogar esse consentimento que eles deram para vocês. Por isso que quando a gente estava falando aqui da questão das bases legais para tratamento de dados, eu falei para vocês que consentimento é apenas uma, as demais não necessitam de consentimento. Porém, o titular precisa saber a finalidade que vocês executam aqueles dados pessoais. Mas vamos supor, você tem um dado pessoal que você utiliza como base de obrigação legal. Esse titular tem o direito de pedir a exclusão, mas se vocês têm uma obrigação legal para executar, aqueles dados não poderão ser excluídos justamente por ter esse tipo de justificativa. E aí, a gente vai passar aqui um resumozinho do que a gente falou para vocês, com os principais pontos do tema da LGPD, apenas para fixar mesmo o tema junto com vocês. O primeiro é a questão do papel do encarregado, né, que é justamente o canal de comunicação do titular do canal de comunicação entre a Câmara de Jundiaí e os titulares e a ANPD, ou seja, a pessoa responsável por essas comunicações, ou seja, chegou alguma demanda da LGPD, algum questionamento do titular ou da NPD, todas essas demandas vão ser passadas para o encarregado, porque ele é a pessoa responsável por atender esses quesitos da LGPD. Que justamente o órgão responsável pelo processo de fiscalização é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é eles que vão aplicar as penalidades que constam na LGPD. E o encarregado não é agente de tratamento de dados. Os agentes de tratamento são apenas o controlador e o operador. Vamos supor um caso que seria controlador e operador. Vamos supor o nosso caso, por exemplo. A Câmara de Jundiaí está executando o processo de adequação LGPD. Para esse processo, eles contrataram a BCI. Nós estamos executando um trabalho em nome da Câmara de Jundiaí. Então, nós somos operadores dos dados pessoais que estão envolvidos nesse processo. Isso vai se replicar em todos os contratos que vocês contratam por meio de licitação ou dispensa.
porque eles estão executando uma atividade em nome da Câmara. Então, vocês são os controladores dos dados e essas empresas são os operadores dos dados pessoais. Sobre a aplicabilidade da LGPD, vai se aplicar a todas as pessoas jurídicas de direito público e privado, independente do porte e do ramo de atuação, e, no caso das pessoas físicas, apenas aos casos que sejam utilizados para alguma finalidade econômica. Definição de dado pessoal: toda informação que identifique ou torne identificável uma pessoa física, ou seja, são dados que estão relacionados a uma pessoa física. Vamos supor, por exemplo, um CNPJ é um dado relacionado a uma pessoa jurídica, então não é um dado pessoal. Diferente de um CPF, que é um dado vinculado a uma pessoa física. Então, sim, vai ser um dado pessoal. E o dado pessoal sensível, que seria religião, opinião política, filiação a algum sindicato, algum partido político, algum dado relacionado à vida sexual, à saúde, e, por último, os dados biométricos, que foi aquele caso em específico que eu expliquei para vocês. Tratamento de dados é qualquer operação que você realizar com dados pessoais, quer seja papel físico, quer seja na sua planilha Excel, no sistema que vocês cadastram algumas informações, em algum documento em Word que você insere informações. Independente do formato, você vai estar realizando o tratamento de dados pessoais. Se eu quiser tratar dados de crianças e de adolescentes, vou pedir o consentimento de um dos pais ou do responsável legal. Questão do consentimento. Tem que ser um consentimento livre, informado e inequívoco, ou seja, tem que ser algo bem esclarecido ao titular. O titular precisa saber, precisa pegar aquele termo de consentimento e entender que finalidade é aquela que vocês estão passando para ele. Não pode ser algo genérico. Por exemplo, autorizo coletar meu nome, RG e CPF. Só. Não. Dessa forma está errado, porque você está dizendo que está coletando os dados, mas você não diz para que você está coletando. Então, tudo isso o titular precisa saber quando vocês pedem um consentimento para a execução de alguma atividade. A LGPD não vai se aplicar, dentre aqueles casos que eu falei para você, também para fins jornalísticos, segurança nacional e defesa nacional e segurança pública. Então, são alguns dos casos que a LGPD não vai se aplicar. Esse é o relatório que nós enviamos, que é o relatório de diagnóstico e plano de adequação. Nós colocamos o fluxo de todos os departamentos e identificamos os gaps das atividades e recomendamos para estar em compliance com a LGPD. Nesse caso, esse fluxo do almoxarifado é solicitação de material. Só para explicar aqui para vocês o que vai constar em todo o relatório, primeiramente a gente tem o departamento, a descrição da atividade de tratamento de dados, e aqui a gente elenca quem é o agente de tratamento, a finalidade, como é armazenado, medidas de segurança, se tem algum prazo para esses documentos estarem retidos, e o embasamento legal nos termos da LGPD. Todas as atividades de vocês, a gente acrescentou essas informações. E aí, por exemplo, para essa atividade aqui, nós elencamos o artigo 7º, 5º, execução de contrato. Então, todas as atividades têm uma hipótese já enquadrada em relação ao LGPD para montar o registro dessas atividades. E aí, nessa primeira atividade, o que é que a gente colocou como recomendação? Com base no que a gente teve de entrevistas com os departamentos. Ou seja, na primeira etapa aqui, só para relembrar vocês, a gente fez o mapeamento de processos e fluxo de dados pessoais. E aí a gente coletou quais atividades tem no departamento, como são realizadas e quais dados são coletados nessas atividades. E daí, dessas informações que vocês passaram para a gente, o que é que precisa ser executado? Aí a primeira recomendação que a gente colocou foi, visando a proteção de informações do departamento, a gente colocou a questão do armazenamento dos dados em algum armário com chave, que não fique num armário que não esteja protegido com chave, justamente para evitar algum tipo de acesso indevido nessas informações. Em relação a um documento que é utilizado pelo departamento, a gente colocou a questão de elaborar um texto para inclusão nesse documento, contendo a finalidade para o tratamento dos dados pessoais. Aquilo que eu falei para vocês, no sentido de que, por mais que não
peça o consentimento, o titular precisa saber da finalidade dos dados. E a elaboração de política de retenção e descarte de informações. Vou aproveitar e já explicar essa questão aqui da política de retenção, que é uma recomendação que vai estar em 99% dos departamentos, se não for 100%. O que acontece? Pela LGPD, terminado o tratamento dos dados pessoais, vocês precisam eliminar aqueles dados, salvo se você tem alguma justificativa por meio de obrigação legal para armazenar essas informações. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou elaborar uma política de retenção e descarte, ou seja, eu vou dizer por quanto tempo eu vou armazenar os dados que eu tatuo no meu departamento. Ou seja, documento X eu preciso armazenar por 10 anos. Então, vou fazer uma política dizendo que esse documento eu armazeno por 10 anos e apresentar uma justificativa para armazenar essas informações. Então, em vários departamentos vão constar essa recomendação, uma vez que vocês precisam ter esse documento para que ele seja unificado e monte a tabela de periodicidade da Câmara de Jundiaí. Ou seja, uma vez compiladas essas informações, vocês vão ter as informações de quanto tempo cada departamento armazena os dados pessoais. E aí entramos para o departamento de arquivo, que segue o mesmo procedimento, né, da descrição da atividade e também do enquadramento legal nos termos da LGPD e os dados pessoais que estão envolvidos nessa atividade. E aí, como recomendação, a gente colocou a questão de uma solicitação prévia via e-mail para acesso a eventuais dados, mediante uma indicação da justificativa para o tratamento daqueles dados. Como também a gente colocou como recomendação a digitalização, né, dos documentos que são arquivados, no sentido de visar mitigar os riscos desses documentos. Porque uma vez eles estando digitalizados e armazenados em um sistema seguro, vocês conseguem ter, por exemplo, controle de log de acesso, quem pode ter acesso ao quê, o que muitas vezes não pode ocorrer quando um processo está em forma física. E também a questão de estabelecer o período que essas informações vão ser armazenadas. Já o cerimonial, departamento cerimonial, aqui está a tabela da atividade. Os gaps encontrados nessa atividade do departamento e as recomendações. Nós recomendamos a indicação no convite da realização de fotos no evento, podendo haver a captura de imagem do convidado, informando que a presença ao evento indica o consentimento para a mesma. Indicação no e-mail de envio do convite que, caso o convidado não tenha interesse em receber mais o conteúdo, ele pode se descadastrar. Quando a gente recebe, né, algum e-mail, tem que ter aquele link para você se descadastrar daquele e-mail. Não encaminhar os documentos e informações que contenham dados pessoais por aplicativos de mensagens. E ativação de confirmação de 2 etapas neste aplicativo de mensagens. Partindo para o departamento de compras, né, a gente fala que tem a alocação dos processos, as áreas envolvidas, qual a base legal para aquela atividade. E aí a gente colocou como recomendação a inclusão de cláusulas sobre privacidade e responsabilidades em relação a LGPD nos novos contratos, ou seja, nos novos contratos precisam constar esses tipos de cláusulas, que a gente já encaminhou um modelo para vocês. E, em relação aos contratos que vocês já firmaram, vocês têm a questão da elaboração do termo aditivo ao contrato. Ou, se preferir, também pode ser um termo de privacidade, que tem algumas regrinhas específicas em relação à elaboração de termo aditivo com a administração pública. Então, vocês precisam, do mesmo modo que vocês estão adequando os novos contratos, vocês precisam adequar os que vocês já firmaram, para que todos estejam em compliance em relação ao LGPD. Nesses novos, tem as cláusulas em específico, e aí os antigos, como não vão ter, vocês precisam readequar esses contratos, uma vez que essas empresas que vocês estão firmando o contrato, quer seja por dispensa de licitação, quer seja por
por algum pregão, tomada de preços, eles são operadores, então eles precisam também estarem com os contratos atualizados em relação à LGPD. E também precisa verificar a questão da política de retenção e descarte, que eu já expliquei aqui para vocês, que a maioria dos departamentos vão constar. Aí aqui a gente fala a questão da licitação. E aí, nesse caso aqui, a gente acrescentou a questão da biometria facial, uma vez que, por mais que na época a gente fez, na época do pregão, salvo me engano, teve transmissão ao vivo ou foi só gravado? Não me recordo bem. Foi gravação. O pregão da sua contratação ele foi só gravado e foi disponibilizado no YouTube, mas por uma questão de restrição, não tinha como fazer a transmissão no momento. A ideia é que os pregões sejam transmitidos ao vivo mesmo. E a gente já acrescentou a cláusula nos editais. Apesar que, a partir de abril, né, isso também vai mudar, uma vez que os pregões vão ter que ser eletrônicos, né, por conta da nova lei de licitações. E aí, mas como na época a gente fez, tinha a questão ainda da gravação ou da transmissão, né, a gente acrescentou essa questão das cláusulas, né, que precisam constar nos contratos firmados e também já nos editais de licitação. E nesse edital também já incluir essa informação da captura ou transmissão das imagens daquele pregão, né? Porque uma vez que está havendo essa captura de imagens, aí tem um documento lá que sempre é assinado, que é a concordância com os termos do edital. Então, uma vez constando no edital essa gravação, aquela pessoa, aquela empresa, aquele titular já vai estar concordando também com essa cláusula aqui da captura de imagem. E aí a gente também elencou aqui a questão da ausência do termo de concordância daquelas pessoas que eventualmente queiram assisti-lo, mas não estão participando, ou seja, os licitantes que estão participando, eles já concordaram com os termos do edital. Mas eu, por exemplo, se eu quiser, eu posso assistir o pregão. E aí, eventualmente, se minha imagem é capturada, como que fica? A gente colocou como recomendação justamente a elaboração desse termo de concordância de captura de imagens. E aí também a gente colocou a questão da política de retenção e descarte de informações. Na questão dos pagamentos aqui também nós elencamos a questão da política, né, de retenção e descarte. Publicação dos atos públicos, que é uma obrigação legal aqui. Também elencamos a política de descarte de informações. E com respeito a eventual recurso, a gente só acrescentou, além da política de descarte, que se caso tivesse nesse recurso algum dado pessoal, né, a gente orientou que fosse feita uma solicitação formal, né, de acesso a essa documentação, justamente para que esses dados sejam utilizados exclusivamente para a apresentação de eventual contrarrazão e não eventualmente coletados por um terceiro e utilizado por uma finalidade distinta. Comunicação, recepção. Aqui os procedimentos. A tabela da atividade. É coletado, né, biometria facial, então a gente coloca aqui no relatório. Bom, as recomendações, né? Elaboração de termo de conduta sobre a utilização das redes sociais da Câmara. Autenticação por login e senha e a troca periódica desta senha. A elaboração de resolução noticiando o procedimento de realização das gravações das sessões dos vereadores. E tratando-se de terceiros, esses têm que ser notificados sobre essa divulgação, com termo de uso de imagem e voz. A utilização das redes sociais da Câmara por meio de aparelho corporativo e não aparelho pessoal. Elaboração de termo de consentimento para a publicação do depoimento em matéria ou veiculação apenas do primeiro nome do titular. E, como o Felipe falou, sempre vai ter a elaboração de política de retenção e descarte das informações. Sobre a recepção, aqui a tabela da atividade, os gaps da atividade e as recomendações. Elaboração de comunicado
para dispor em local visível aos visitantes sobre a finalidade para os tratamentos de dados solicitados para a entrada, né, nas dependências da Câmara, bem como disponibilizar um exemplar da LGPD para consulta, realização de treinamento sobre a LGPD, bem como orientar a equipe de não anotar os dados dos visitantes em papel, e elaboração de política de retenção e descarte das informações. Em relação ao departamento financeiro, folha de pagamento, a gente colocou a questão de o armazenamento dos dados em algum armário trancado com chave e estabelecer um período de armazenamento dessas informações. Em relação aos contatos, né, a gente colocou como recomendação o envio de e-mail a todos os colaboradores que, porventura, tenham seus dados compartilhados aos fornecedores de cursos, referendo o consentimento referente a isso. E, havendo alguma discordância, deve solicitar a exclusão dos dados por parte do agente externo. E a utilização das suas atividades com a inclusão de senha, aparelho de uso exclusivo da Câmara e ativação da função de 2 etapas nos aplicativos de mensagem. Em relação às obrigações, a gente colocou apenas a questão da política de retenção e descarte, como em relação à questão do Tribunal de Contas, a gente acrescentou a informação, além da política, de armazenar as informações na rede, tendo em vista que os arquivos são protegidos com camadas de segurança para impedir o acesso não autorizado. Em relação aos benefícios para os servidores, a gente colocou apenas como recomendação também a inclusão da política de retenção e descarte de informações. Em relação ao adiantamento de despesas, a gente colocou a questão de indicação da finalidade para o tratamento de dados nos formulários, né, de adiantamento. Isso, aquilo que eu estava falando, é um formulário que precisa ser preenchido, assinado. Então, vamos indicar que aqueles dados estão sendo coletados naquele formulário justamente para a finalidade do adiantamento de despesas. E a gente também colocou como recomendação, quando tiver nessas questões de adiantamento, prestação de contas sobre aquele adiantamento, não incluir fotos, né, que possam identificar a eventual pessoa ou terceiro. E também estabelecer o período de retenção e descarte dessas informações. Em relação aqui à comissão de licitação e a equipe de apoio do pregão, a gente colocou apenas aqui a questão da política de retenção e descarte de informações. A questão mais do que está falando de contratos, inclusão de cláusulas e tal, vão constar mais no departamento de compras, uma vez que está diretamente ligado mais a eles. Em relação ao parlamento jovem, a gente colocou a questão do consentimento, né, que precisa ser o consentimento do titular, do caso de um dos pais ou do responsável legal, uma vez que pode ser um menor. Então, a gente colocou a elaboração de termo de privacidade com as instituições de ensino participantes do Parlamento Jovem, né, contendo cláusulas de privacidade e a adoção de medidas preliminares com a indicação de alunos para o projeto. Então, uma vez que essas instituições elas indicam eventualmente alguns alunos para o projeto, vocês precisam ter documentado de que eles vão tomar todas as medidas de adequação LGPD previamente, antes de chegar para vocês e dizer, ó, são esses jovens aqui que vão participar. E aí a gente acrescentou também a questão do termo assinado por um dos responsáveis legais, né, daquele menor, sobre o uso de imagem e áudio dos participantes para execução ali do programa do Parlamento Jovem. Então, aqui a gente está executando 2 medidas. As medidas de proteção referente diretamente àquele menor, ou seja, o responsável legal junto com o menor, e também aquela instituição que eventualmente esteja envolvida, que ela indica eventualmente esses menores para participar desse Parlamento Jovem. E também estabelecer o período de retenção e descarte dessas informações. Passando para o departamento de frotas, aí temos aqui os processos, e aí como recomendação, a gente colocou de armazenamento das informações na rede, justamente para garantir maior proteção aos dados que eles têm acesso.
orientar as equipes para não envio de documentos que contenham dados pessoais via aplicativo de mensagens. Isso também pode ser uma recomendação geral para todos. É importante que, quando vocês necessitem encaminhar algum documento que contenha dados pessoais e que seja de forma eletrônica, que seja encaminhado por e-mail, porque é uma forma mais segura de tráfego dessas informações. E, caso em questão de logins, sempre haver os logins individuais, né, que deve sempre ocorrer a questão da troca periódica dessas senhas. E estabelecer um período de retenção e descarte dessas informações. Em relação ao departamento jurídico, a gente elencou aqui como recomendação a questão do armazenamento das informações em algum armário com chave, e também os documentos que são tratados por esse departamento também precisam estabelecer um período para retenção e descarte dessas informações. Com respeito ao relatório bimestral, a gente colocou as mesmas recomendações, né, de armazenamento em algum armário com chave e a questão de estabelecer um período de armazenamento desses dados. Em relação aos processos internos, existe o envolvimento com outras áreas aqui, né, como grande parte aqui dos departamentos da Câmara. E aí elencamos aqui, primeiramente, a questão do Departamento de Recursos Humanos, que a gente colocou que esses dados que eventualmente são compartilhados precisam também estabelecer um período. Processos de sindicância, também elencamos a questão do estabelecimento do período desses processos. E os processos judiciais, que a gente elencou a questão de que, se os processos já constam, né, nos respectivos sistemas dos tribunais, né, a gente recomendou o não armazenamento dessas informações em formato físico, né. E, nos casos que forem necessários a impressão das informações, a gente elencou a questão de ser descartado após a finalidade pretendida daquela atividade. E, em ato contínuo essa recomendação, vem a questão da política de retenção e descarte. E aí, sobre as licitações, a gente também indicou aqui que se estabeleça um período, né, de armazenamento dos documentos envolvidos às licitações pelo departamento jurídico. Ouvidoria, também elencamos a questão da política de retenção e descarte das informações. Sobre o departamento legislativo, a gente tem a questão dos projetos, né, como, por exemplo, aqui, projeto de denominação de rua. Aí o que a gente colocou como recomendação: elaboração de formulário com indicação da finalidade para os dados para o projeto de denominação de rua. E nos casos em que haja o recebimento de certidão de óbito, a gente indicou que, preferencialmente, não seja armazenada pela Câmara, servindo apenas como mecanismo de autenticação na nomeação de solicitação. Ou seja, vamos supor que vocês precisem necessariamente dessa certidão de óbito para poder dar prosseguimento a esse projeto de denominação de rua. Então, aquele servidor que vai dar andamento, ou vereador, ele atesta no processo de que recebeu esse documento e que realmente aquele documento foi recepcionado, foi visualizado por aquela pessoa, e ele não armazena. Mas, diferentemente, por exemplo, se tiver alguma legislação que diga, vocês têm que armazenar a certidão de óbito, aí vocês vão ter que recepcionar. Mas, se não for o caso, a gente colocou essa recomendação aqui, visando vocês coletarem menos dados pessoais sensíveis possíveis. Porque o que acontece? Numa certidão de óbito pode ter, geralmente, a causa da morte. Então, aqui a gente ali pode elencar como dado pessoal sensível, por ser um dado relacionado à saúde. Então, o mínimo de dados possíveis sensíveis que vocês puderem coletar, melhor para a mitigação dos riscos nas atividades. E também a questão da política de retenção e descarte das informações. E aí falamos aqui dos projetos da Prefeitura, colocamos apenas a elaboração de política, projetos de utilidade pública, que também segue o mesmo patamar da elaboração da política de retenção e descarte, projetos de nomeações, que também vai ser apenas a política de retenção e descarte de informações. Proposições com remessa via correio ou correio eletrônico.
que aí, como recomendação, além da política de retenção, a gente colocou que deverá ser disponibilizada a opção de não envio de correspondência nos casos de congratulações, pesar, censura e solicitação, bem nos casos de moções, devendo ser solicitado previamente ao autor da matéria a comprovação de que o titular que consta na matéria foi cientificado da finalidade para o tratamento daqueles dados. Então, essa é aquela preocupação preliminar para que não haja nenhuma divergência no sentido de que o titular chegue e diga: opa, eu não sabia dessa finalidade para esses dados. Então, vocês, com essas medidas, vocês já estão tomando medidas iniciais para que não tenha nenhum tipo de questionamento que, eventualmente, chega para o encarregado, né, para que tenha esse tipo de esclarecimento aos titulares de dados. Em relação à tribuna livre, a gente colocou a questão de inclusão de finalidades para o tratamento dos dados nos formulários, né? Então, questão de dados pessoais coletados, a gente identificou um excesso de coletas e a gente colocou como sugestão não coletar o endereço completo e apenas coletar, por exemplo, só o bairro e a cidade. E questão do número do título de eleitor. Assim, dessa forma, vocês estão minimizando os dados, né, de que estão coletando. É a inclusão na declaração de que o titular está ciente, né, dessa finalidade, dos dados que vocês estão tratando. E na aba de inscritos, a gente orientou não incluir o nome completo desses participantes, né? Ou incluiu o primeiro nome e o último, ou incluir o primeiro e o segundo e abreviar os demais, colocar isso de uma forma abreviada. E a política de retenção e descarte de informações. Em relação à seção de títulos honoríficos, a gente elencou também como recomendação a solicitação do consentimento prévio, né, àquele titular de dados pessoais, e havendo algum tratamento de dados terceiros, né, esse homenageado deverá ser cientificado, né, de que haja o aceite, né, de tais pessoas para a publicação de eventual dado pessoal destes, ou seja, essa pessoa homenageada deverá providenciar, né, essas comunicações a esses eventuais terceiros, né, para que vocês não tenham nenhum tipo de responsabilização caso vocês divulguem essas informações dessas pessoas. E também a questão da política de retenção e descarte de informações. Em relação às audiências públicas, a gente colocou aqui a questão da elaboração do formulário, indicando a finalidade para o tratamento dos dados, e inclusão de cláusula que informe que a audiência será gravada. E uma observação é que essa última deverá estar em destaque no referido documento, ou seja, essa parte que fala da gravação, deixar em destaque nesse documento. E estabelecer um período de retenção, de descarte dessas informações. Em relação à imprensa, nós apenas colocamos a questão da inclusão da política de retenção e descarte de informações. E agora vamos falar sobre a questão da recepção, que aí vamos falar sobre o prédio principal e também do prédio anexo ali. Bom, a recepção do prédio principal, aqui as atividades. Aí identificamos, né, a ausência de indicação de finalidade para o tratamento dos dados, a ausência de senhas individuais para a utilização do sistema. Lembrando que esse mapeamento foi feito há um tempo, talvez vocês tenham mudado algo, então é relacionado a quando a gente fez as reuniões. Recomendação desses gaps da recepção do prédio principal. A elaboração de um comunicado para dispor em local visível aos visitantes sobre a finalidade para o tratamento dos dados solicitados para a entrada nas dependências da Câmara. E quando a gente fala para disponibilizar um exemplar da LGPD para consulta, é uma cartilha de boas práticas, algo que mencione sobre a LGPD. Aí a utilização de senhas individuais no sistema de cadastro da recepção, a realização de treinamentos sobre a LGPD e orientar a equipe da não realização das anotações dos dados visitantes em papel. E, em casos excepcionais, realizar essa anotação prévia em uma planilha no Excel, pois
esse papel ele pode se perder com esses dados pessoais. E a elaboração de retenção e descarte de informações. Os procedimentos da recepção. A recomendação: orientar a equipe do não envio dos dados pessoais ou documentos por aplicativos de mensagens. Agora o departamento de RH. Aqui é o fluxo de cadastro dos novos servidores. E aí vamos para as recomendações referentes, primeiramente, aos novos cadastros de novos servidores. Então, como recomendação, a gente colocou a elaboração do documento com a finalidade para o tratamento dos dados pessoais, ou seja, os dados que o RH solicita, ele precisa indicar qual a finalidade para o tratamento dos dados pessoais. Uma elaboração de termo de privacidade que todos os colaboradores assinem, né, contendo as cláusulas de privacidade das informações, sem prejuízo da lei do acesso de informação, e também cientificando a eles do canal de comunicação com o encarregado, para que eles estejam cientes. Tem algum problema, tem alguma dúvida sobre como a Câmara está utilizando seus dados pessoais, eu vou entrar em contato com o encarregado da Câmara para solicitar maiores esclarecimentos. Um termo de conduta sobre o uso desses dados, né? Orientamos o recebimento de informações, se for documento físico, mediante protocolo. Orientamos não coletar dados de filiação sindical, uma vez que são dados sensíveis. E no Departamento de Recursos Humanos, a gente elencou essa questão, que como consta na questão de início de servidores, a gente colocou a questão de conscientizar os funcionários sobre LGPD e marcar palestras periodicamente. Ou seja, hoje a gente está aqui falando sobre LGPD, mas é necessário que se tenha um programa de que esse assunto seja sempre renovado junto com vocês, quer seja executado pela gente, quer seja pelo convite de alguma pessoa para realizar alguma palestra, mas é importante que sempre esse assunto da LGPD esteja em alta aqui na Câmara, uma vez que essa lei está vigente e que a ausência de adequação poderá acarretar em alguma penalidade para a Câmara. Então, é importante todo esse processo de continuidade dessa conscientização sobre a lei. Sobre a folha de pagamento, a gente colocou a indicação de envio de um termo de privacidade com a instituição financeira e uma política de retenção e descarte de informações. Sobre a questão da prova de vida, né, a gente colocou como recomendação a solicitação do consentimento específico para o tratamento dos dados para aquela finalidade que foi solicitada pelo próprio titular. E estabelecer um período para armazenamento dessas informações. Nos casos de comunicado de novos servidores, a gente colocou a questão da ausência de cláusula do edital do concurso público em questão relacionada à finalidade daqueles dados. Então, a gente colocou, quando tiver o concurso público, vamos incluir umas cláusulas já no concurso público referente à finalidade dos dados que são solicitados lá. E também elaboração, né, inclusão das cláusulas, justamente quando for contratado essa empresa que irá executar esse concurso público, né? E estabelecer um período de retenção e descarte de informações. Com respeito aos exames admissionais, né, nós orientamos encaminhamento também de um termo à Prefeitura em relação à LGPD, o requerimento seja sendo realizado por e-mail e estabelecimento de um período de retenção e descarte dessas informações. Sobre registro de ponto, folha de ponto e olerites, a gente colocou como recomendação a inclusão, né, de elaboração de termo aditivo ou termo de privacidade, como assim preferir, contendo cláusulas de privacidade com a empresa Pontware, que é a empresa relacionada justamente a essas atividades. E a política de retenção e descarte dessas informações. Em relação aos atestados médicos, declarações de horas e afastamentos, a gente colocou como recomendação o armazenamento desses dados em um local de acesso restrito, né? Uma vez que tem dados pessoais sensíveis envolvidos nesses documentos. E, caso haja alguma solicitação dessas informações, solicitação requerimento formal via e-mail com a finalidade dessas informações. E, caso seja entregue o documento físico, né, ter a assinatura do protocolo de recebimento.
E orientar sempre as equipes para que não enviem atestados médicos, né, via aplicativo de mensagem, né. É sempre bom encaminhar ou por e-mail ou, caso a Câmara exija, também o documento físico mediante protocolo. Mas via aplicativo de mensagens não é interessante que não seja enviado, até porque, como a gente muitas vezes são aparelhos pessoais e aí podem terminar armazenando diversos dados pessoais sensíveis dos servidores aqui em um aparelho de uso pessoal. Então, documento físico mediante protocolo ou envio do e-mail, diretamente do e-mail da Câmara, do mesmo domínio. Em relação ao armazenamento dos atestados nas pastas, né, precisa estar com acesso restrito apenas ao Departamento de Recursos Humanos e estabelecer um período de retenção desses documentos que vocês atuam diariamente. Aqui tem a relação dos sistemas, né, que são utilizados pelo departamento. E aí a gente colocou como recomendação a questão do termo aditivo ou termo de privacidade com essas empresas que executam essas atividades. E por mais que essas recomendações aqui estejam no Departamento de Recursos Humanos, muitas vezes não é um documento, não é uma execução que exclusivamente é deles. Porque, por exemplo, a elaboração de um termo aditivo ao contrato pode ser executado, por exemplo, pelo Departamento de Compras, com auxílio também do Departamento Jurídico, uma vez que ele também vai auxiliar nesse processo de acrescentar essas cláusulas, cláusulas essas que a gente já encaminhou em uma das etapas do contrato, justamente para que todos esses contratos de vocês estejam adequados à LGPD. Em relação às perícias, a gente também elencou a mesma coisa em relação do termo de privacidade ou termo aditivo ao contrato e a política de retenção e descarte de informações. Sobre as obrigações fiscais, elencamos a política de retenção. Sobre os benefícios como vale-refeição, vale-transporte e vale-alimentação, a gente elencou a questão da atualização da inclusão de cláusulas, né, por meio de termo aditivo ou termo de privacidade, com essas empresas que estão executando atualmente os contratos para a Câmara de Jundiaí. Em relação à pensão alimentícia, a gente apenas colocou a elaboração de política de retenção e descarte, uma vez que é uma obrigação legal, né? Então, é necessário apenas elaborar a política de retenção. Em relação a férias, faltas e banco de horas, também elencamos de orientar as equipes, né, para o envio, né, de e-mail de requerimento de férias, né, sendo vedada a solicitação verbal por meio físico ou por aplicativo de mensagem. Então, é importante que essas solicitações sejam formalizadas via e-mail que vocês utilizam da Câmara. E estabelecer um período de armazenamento dessas informações também. Em relação aos documentos que são recebidos de empresas terceirizadas, nós elencamos a questão da adequação contratual, né, junto com essas empresas, como também o envio de um ofício à empresa, informando a necessidade do encaminhamento de dados de funcionários que não trabalham na Câmara, devendo esta empresa adotar as medidas que tais dados não sejam repassados à Câmara de Jundiaí, sem prejuízo das obrigações estabelecidas contratualmente. Ou seja, a Câmara de Jundiaí só precisa receber os dados referentes aos seus funcionários, quer sejam terceirizados, quer sejam concursados. O que acontece? Nesse caso, a Câmara precisa encaminhar essa documentação para essa empresa, no sentido de que esse processo seja adequado para que não haja um recebimento de um dado sem finalidade por parte de vocês. Porque uma vez que vocês recebem, vocês vão estar fazendo o tratamento desses dados também. E aí, a partir desse momento, vocês não vão ter finalidade para ter esses dados. E aí vai estar havendo um excesso de coleta de dados dessas informações. E, por último, colocou a questão da política de retenção e descarte das informações. Em relação à questão de comissão de sindicância, colocamos também estabelecimento de um período. E a questão do prédio anexo da recepção, né, que também estava vinculado ao Departamento de Recursos Humanos, a gente elencou aquelas questões que já foram informadas lá no tópico de recepção,
que é a questão de comunicado, um exemplar sobre a LGPD, igual muitas empresas deixam um exemplar do Código de Defesa do Consumidor na recepção, caso ele queira consultar. E a gente também elencou aquela questão de termo aditivo, né, com as empresas terceirizadas, né, que atuam lá no departamento da recepção, e também a questão de realização de treinamentos periódicos, não anotação de dados em papéis, e estabelecer uma política de retenção e descarte das informações. Sobre procedimentos de exoneração, a gente indicou também estabelecimento do período de retenção. Sobre comunicados de acidente de trabalho, também foi a mesma recomendação. E afastamento do INSS também. Ou seja, todos esses documentos que recebe tanto o Departamento de Recursos Humanos, quanto os documentos que vocês utilizam, vocês vão precisar estabelecer um período. Ah, mas Felipe, e se tiver um documento que eu tenho um respaldo para guardar indefinidamente? Aí você coloca lá indefinidamente, mas você vai dizer por que você vai ter que guardar isso indefinidamente. Caso não, você vai ter que estabelecer um outro período. Ah, eu tenho que guardar 10 anos. Ah, eu tenho que guardar 30 anos por conta de FGTS e INSS. Ah, então vou estabelecer lá 30 anos, mas vou apresentar uma justificativa para armazenar todas essas informações. Em relação da agenda, a gente colocou também só a política de retenção. Em relação aos crachás que vocês utilizam, a gente colocou a questão de inclusão, né, de cláusulas justamente junto à empresa que ela fabrica, né, esses cartões, e estabelecer um período de retenção e descarte dessas informações. Sobre processos trabalhistas também, indicamos a questão de inclusão, né, do período de retenção e descarte. E sobre os documentos que são solicitados em eventual fiscalização do Tribunal de Contas, a gente colocou a mesma recomendação de o armazenamento das informações na rede, justamente para que essas informações sejam protegidas, com o acréscimo da política de retenção e descarte. Findada a parte de recursos humanos, temos aqui ainda o Departamento de Zeladoria, que aí colocamos como recomendação a orientação de não enviar documentos que contenham dados pessoais via aplicativo de mensagens, e a questão da importância de sempre haver logins individuais e que sempre haja uma troca periódica de senha, e que nos documentos que tenham nesse departamento também haja um período de retenção e descarte de informações. Sobre o departamento de TI, aqui é a estrutura do departamento. Recomendamos a atualização do sistema operacional, pois esse sistema operacional utilizado não há mais suporte à atualização, e os patches de segurança. Referente ao site, nós indicamos a elaboração de política de privacidade e cookies, a criação de um canal de comunicação com o titular dos dados e a nomeação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o DPO, e a indicação dele no site. Sobre as ordens de serviço, não há gap nesta atividade. Acesso às máquinas, a inclusão de cláusulas dispondo sobre privacidade nos novos contratos firmados, e elaboração de termo aditivo ao contrato nos contratos que estão ativos. Sobre a empresa SECAM, há também a inclusão das cláusulas sobre privacidade e elaboração do termo aditivo ao contrato que está ativo. E o monitoramento contínuo sobre o nível de acesso ao sistema. Sobre a segurança interna, que são as câmeras. No caso de cidadão, caso solicite, né, o compartilhamento das imagens, né, mediante só a ordem judicial ou ofício expedido por autoridade policial para fins de investigação criminal ou instrução processual, e no caso de servidores, mediante a instauração de processo administrativo, o qual contém a decisão da presidência ou a este que for designado, determinando o acesso a essas imagens das câmeras.
sobre o acesso do Departamento de Informática às informações da Câmara. Não há gap nesta atividade, porque os profissionais de informática são responsáveis por gerenciar as informações no órgão. Referente à comunicação, a utilização de ramal e-mail corporativo para a comunicação, né, das atividades da Câmara. E a utilização de aparelho corporativo e não aparelho pessoal, com a inclusão de senha, ativação de backup e a função de confirmação de 2 etapas. Aqui são as medidas de segurança referente à TI. Aqui as medidas de segurança, o controle de acesso, senhas, software, sobre mídias externas, backup, rede. Aqui estão os papéis, funções e responsabilidades de cada um daqui da Câmara. Então, controlador, né? Os papéis, funções e responsabilidades do controlador, que no caso é a Câmara. Aí, aqui sobre o operador, colocamos aqui, né, que é necessário a assinatura de termo aditivo ao contrato desses operadores. A gente deu exemplo a BCI, nós somos operadores. E as empresas fornecedoras de software e outras empresas que prestam serviço para a Câmara. Aqui os papéis, funções e responsabilidades do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. E aqui, no final, a gente elencou os procedimentos, né, para exercício dos direitos dos titulares, né, aquilo que eu estava explicando para vocês, dos direitos que os titulares têm, que é referente a como acesso aos seus dados, alguma correção, eliminação, portabilidade. Aqui está falando a questão do prazo, né, de 15 dias, e que informações vão necessitar quando vocês forem responder. Aqui também elaboramos uma questão em relação à lei do acesso à informação, né, como vocês devem disponibilizar, né, essas informações para eventual cumprimento, né, caso vocês recepcionem alguma solicitação. E aqui, ao final, a gente colocou umas recomendações referentes aos gabinetes dos vereadores. Tem alguém referente aos gabinetes aqui agora ou não? Tem? Ah, perfeito. E aí, como recomendação, a gente colocou a questão do consentimento para o tratamento dos dados pessoais, contendo a finalidade para os dados, ou seja, se vocês precisam coletar algum dado lá nos gabinetes, vocês vão ter que solicitar o consentimento daquele titular, quer seja para algum abaixo-assinado, quer seja para execução de alguma solicitação deles. Um armazenamento dos dados em algum local de acesso restrito, como consta em várias recomendações aqui do Departamento Administrativo, justamente para proteger essas informações, estabelecer um período que vocês vão armazenar esses dados pessoais que vocês trabalham nos gabinetes, uma elaboração de um termo, né, sobre o uso dos dados pessoais, né, uma recomendação sobre como vocês devem utilizar os dados pessoais que vocês precisam tratar, eventualmente, e da mesma forma que o Departamento Administrativo vai elaborar um documento, os gabinetes também precisam ter um documento com orientações sobre como devem utilizar os dados pessoais que são tratados neles. Tem também a questão de, se forem receber documento físico, recebam mediante protocolo. E em relação aos aparelhos que vocês utilizam, né, a ativação de mecanismos justamente para proteger as informações que constam nele. E também a autenticação por login e senha e troca periódica dessas senhas. E aqui no final é apenas um documento anexo, que é a questão da avaliação do legítimo interesse, que aí as atividades que a gente passou, que elencamos no treinamento, os que estão enquadrados como legítimo interesse, a gente redigiu esse documento, que justamente é uma ratificação de que aquele interesse realmente é legítimo. No final, com aprovação ou não, né, do encarregado para o tratamento de dados aqui da BCI, que é a Natália. Então, todas as atividades que têm um legítimo interesse, a gente elencou no final, justamente com esse documento em anexo. E
terminamos a apresentação do relatório e aí gostaríamos de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o tema, sobre qualquer coisa, em relação ao LGPD, em relação ao relatório ou em relação às perguntas que vocês responderam. Eu tenho pergunta. Surgiu essa semana a Érica, que faz o cerimonial das sessões institucional, ela me trouxe a seguinte questão. Eu tenho as pessoas que vêm participar de uma sessão ordinária ou de uma audiência pública. Se a pessoa for maior de idade, e o acesso é aberto a qualquer pessoa, não dá para impedir a entrada, ela pode ir lá dar o consentimento, a ciência de que está sendo gravado e que a imagem dela pode ir para o ar. Se for um menor acompanhado do pai, o pai pode dar o consentimento. E se sair um aluno do Gandra, que é a escola aqui do lado, e entrar aqui na sessão, como que a gente faz isso daí? Vamos lá, vocês têm alguma legislação que fale que menores só podem adentrar acompanhados dos pais aos recintos da Câmara? Não. Então, teriam duas opções, ou alguma resolução nesse sentido, ou vocês colocarem um comunicado referente a esse tipo de situação, justamente na entrada, aqui mesmo que são realizadas no plenário, eventualmente deixar algum espaço reservado, talvez que não apareçam nas imagens, não sei se as câmeras aqui pegam todos os espaços, então teriam essas opções. A opção que a Câmara teria é da ampla transparência justamente disso, né? Um comunicado no site sobre essas situações, para que, se porventura vocês recebam algum tipo de questionamento, vocês tenham um respaldo para apresentar uma defesa. Eu dei ampla transparência dessa questão, eu criei uma resolução justamente para tratar sobre esse assunto, eu entendi a importância, porque não tem como vocês chegarem aqui e essa pessoa chegar e dizer, não pode entrar. E aí, se a pessoa não tiver com o responsável, também sendo o consentimento que ela recepcionar, não vai surtir efeito, uma vez que vocês precisam do consentimento de um dos pais ou do responsável legal. Então, a solução que seria se dar ampla publicação, ampla transparência, né, sobre esse eventual tipo de situação, porque se porventura chegar algum tipo de questionamento, vocês têm todo o respaldo jurídico para poder apresentar uma defesa a esse titular que eventualmente questione. Uma outra pergunta, que quem me fez foi a Renata. A gente tem os projetos... do Departamento de... Legislativo. A gente tem os projetos de lei de denominação, que obrigatoriamente eles são instruídos com a biografia do interessado. Isso é regimental. Para que a biografia seja juntada no processo, a gente vai começar a pedir o termo de consentimento. Só que uma vez que a pessoa já consentiu e esse documento já instruiu lei, a gente tem um dever aí de transparência e de manter isso no projeto meio que para sempre. Isso no processo da lei. Não existe uma hipótese de descarte de um documento que acompanha um processo de lei. A gente pode iniciar o tratamento com base no consentimento e dar ciência para ele que a continuidade do tratamento vai ser com base em legítimo interesse ou em consecução de política pública. Aí seria uma obrigação legal de vocês, né, de execução. Mas aí, no princípio, quando vocês começarem, esse titular, no caso, quando vocês forem entrar em contato com ele, no caso, seriam referente a uma pessoa que ainda está viva ou que já faleceu? Que já faleceu. Mas a provocação vem por parte de quem? Vereador. Do vereador. Entendi. Mas aí o vereador é junto com algum titular, algum parente dele, ou exclusivamente vem do vereador? Só para eu... Não, o vereador define quem vai ser o homenageado, né, da rua, e ele passa essa documentação para o jurídico através do SAPL, e já vem toda essa documentação pronta do gabinete. Uhum. Entendi. Mas, no caso, teria que ver, a fonte viria mesmo do vereador. Não teria um parente, por exemplo, de um título desse falecido que solicitasse? Sim, um parente, um amigo, alguém faz essa biografia e passa os dados. Inclusive, eles estão mandando certidão de óbito, alguns RG.
Justamente deveria ter essa comunicação, como eles recepcionam, teria que ter já essa comunicação prévia junto a esse parente que solicitou essa solicitação, antes de chegar, porque, pelo que eu entendi, primeiro há uma tratativa no gabinete, para depois chegar para vocês do Legislativo. Então, nessa tratativa do gabinete, já tem que haver essa comunicação prévia justamente da periodicidade dessas informações. E, em paralelo, vocês, na política de retenção, também incluam essa informação de que essa informação vai ser armazenada indefinidamente, justamente sob essa justificativa que vocês apresentaram. Mas é importante ter essa comunicação prévia da finalidade, porque nesse caso a gente não vai enquadrar como consentimento, vai enquadrar como obrigação legal, mas a finalidade vocês precisam indicar para o titular. Nesse caso, como trata-se de uma pessoa já falecida, vocês têm que comunicar à pessoa que requereu essa inclusão. E no caso, então, esse parente vai ter que assinar um documento autorizando esse documento ficar no site nosso. Mas no caso foi o próprio titular que solicitou, correto? Não, às vezes um vereador conhece, né, a pessoa e pega o nome, oferece a homenagem. Sim. Nesse caso, como é uma obrigação, a gente não vai incluir como consentimento, a gente vai incluir como obrigação legal, mas vocês têm que indicar a finalidade. Vocês podem incluir um documento no meio do processo lá, do projeto, em relação à explicação da finalidade daqueles dados. Por exemplo, os dados que estão sendo tratados nesse projeto de denominação de rua estão sendo utilizados com base no artigo do tal, com a finalidade para execução conforme solicitação tal do vereador Y e etc. Como não tem como você ter o consentimento desse titular, uma vez que ele nem vivo está, não tem como você ter esse consentimento. Então, o que a gente pode fazer é dar o mesmo caso que a gente colocou com respeito aos menores que podem adentrar eventualmente aqui no plenário. É dar total transparência em relação de como vocês estão protegendo as finalidades e como vocês estão, os mecanismos que vocês estão utilizando com essas informações, justamente que é exclusivamente para a finalidade do projeto de lei. Em relação a esses documentos que eventualmente vocês recepcionam, por exemplo, como eu falei, vocês precisam da certidão de óbito obrigatoriamente para poder fazer esse denominação. Então, vamos só atestar no processo e vocês não armazenam. Mas o que acontece? Precisa ter uma orientação de que também não seja enviado para vocês esses documentos. Então, tem que partir já da solicitação para que vocês não estejam recepcionando esses dados que, eventualmente, vocês não vão nem precisar. Uma vez, por exemplo, se não tem uma lei que exija que vocês tenham armazene nesse projeto de lei a certidão de óbito, mas você visualizou o documento e pode atestar no processo que visualizou a certidão de óbito, então vocês estão coletando um dado pessoal a menos, que até fica melhor para vocês. E aí, essa questão também de RG e CPF, se também não for necessário, a gente aplica-se ao mesmo caso. Diferente que se tiver uma resolução, algum regimento que defina como é o procedimento e que dados você precisa, aí já é uma coisa totalmente diferente, uma vez que você tem uma obrigação para ter que coletar essas informações. Nesse caso, você coleta, mas você tem que proteger esses dados para que não ocorra nenhum tipo de incidente com essas informações. E no caso, antes da aplicação da lei, a gente tem várias coisas no site que tem dados, as biografias estão públicas. A gente vai ter que mexer nisso também? Que tipo de informações vão ter lá? Todas. Nome completo do pai do falecido, da mãe, dos filhos. A biografia completa está no site, mas foi antes da aplicação da lei, da existência da lei. A gente vai ter que mexer nisso anterior? Nesse caso, não teria como fazer uma comunicação, uma vez que o projeto já foi publicado, né? A questão é fazer uma verificação se, por exemplo, se não tem uma certidão de óbito lá disponível para todo mundo ver, algum RG de um terceiro, mas a questão de biografia, nesse caso, não tem muito que... Você acha que tem? Deve ter, porque geralmente eles mandam tudo. E aí o projeto, quando é finalizado, vira lei, ele é escaneado capa a capa. E se a certidão de óbito estava no processo, provavelmente ela vai estar pública no site da Câmara. Então, pode ser que tenha alguma coisa assim antes da lei. Nesse caso, a certidão de óbito faz parte do processo do projeto de lei. Não sei nem se poderia ser excluído, né? Então, é isso que eu estava perguntando.
Para o projeto de lei, a certidão de óbito é fundamental? Porque se for, aí vai poder constar. Não é fundamental, né? Não. Certidão de óbito. Isso seria uma solução, porém precisa ver se a exclusão dessa informação não poderia se caracterizar como uma manipulação no projeto, alguma coisa nesse sentido. Então tem essa questão. Se Oi. E se isso pudesse caracterizar, então o ideal no caso é não mexer, só dar uma verificada caso a caso para ver que tipo de informações tem, fazer um levantamento de quantos tem e que informações teriam, para a gente verificar uma outra solução alternativa para esses casos, quer seja uma publicação no site de vocês, explicando essa questão das informações, que vocês não podem manipular, mas vocês precisam dar transparência e proteger esses dados que constam aí nesse projeto. Mas se caracterizar a manipulação, realmente, aí não tem muito o que se fazer, não se pode mexer, a gente tem que adotar medidas alternativas justamente para dar total transparência aos cidadãos daqui de Jundiaí referente a esses dados que vocês armazenam no site. Tá, por exemplo, numa certidão, uma biografia, existe o nome completo, então se alguém pedir, atualmente eu não estou deixando públicas biografias, por conta que a gente não tinha uma definição correta. Então, estou deixando num acesso não público. Mas já teve uma pessoa que ligou e pediu. Se eu tarjar o sobrenome, então, dos filhos e dos pais do falecido, e deixar só a história e o primeiro nome deles, não tem problema, eu posso passar essa biografia para alguém. Qual seria a finalidade da solicitação da biografia? Então, a biografia, por exemplo, uma pessoa ligou, eu quero saber se é meu parente. Eu queria ver a biografia, foi essa a solicitação. E a biografia não já está no site? Não, eu não estou deixando pública por conta disso. Entendi. Porque a gente não tinha nenhuma definição. Então, essa é a questão. Se eu tarjar esse sobrenome dos parentes, eu posso passar essa biografia e não tem problema. Uhum. E esse tarjamento seriam de menores de idade? Ou você não sabe? Seria como? De menores? Então, não, às vezes até maior de idade. Uhum. A gente não sabe, porque eles colocam, né, o nome do falecido, o nome do pai e da mãe do falecido, aí eu teria que tarjar o nome completo, supostamente, que eu estou pensando, e o nome dos filhos, que eu não sei se são maiores ou menores de idade, que não aparece lá. Uhum. Aí eu poderia ir ali contar a história, onde ele trabalhou, o que ele fez pela cidade. Sim. Nesse caso, por ser um caso bem particular, eu precisaria que você me mostrasse mesmo um caso específico para poder dar um posicionamento consolidado sobre isso. Porque, assim, superficialmente, eu prefiro não expor uma resposta sobre esse tema e, eventualmente, ter alguma informação a mais que eu precisaria analisar para poder te dar um respaldo certo. Tá, ok. Então, por enquanto, eu continuo deixando tudo em acesso não público. Mas quantas você recebeu dessa demanda? Foi um caso específico? Foi recentemente, foi semana retrasada. Pronto. Então, hoje mesmo você ainda me mostra, antes de terminar após o treinamento, que aí a gente já analisa e vê a melhor solução para isso. Tá ótimo. Obrigada. Mais alguma dúvida? Se alguém quiser ver o questionário onde errou, pode vir aqui. Sim, entende. E como vocês recebem? Por e-mail, pelo WhatsApp, todas as formas?
Uhum. Vocês podem incluir uma orientação justamente para que não sejam enviadas determinados tipos de informações que vocês não necessitem. Por exemplo, uma foto de uma árvore caída é porque ele está solicitando lá um reparo. Então, ali não tem um dado pessoal, né? Mas, porventura, essas demais fotos aí que eventualmente vocês solicitam, vocês podem criar um textinho de orientação justamente para que, eventualmente, esses dados não sejam encaminhados para vocês. E mesmo vocês recepcionando, né, se vocês não necessitarem daquela informação, vocês apagam do celular, justamente para você não ter esse banco de dados também lá junto ao gabinete. Ficou claro? Oi, desculpa, eu não escutei. No próprio aplicativo de mensagens. Vocês podem ter uma opção lá, que é uma inclusão de uma resposta automática. Quando a pessoa mandasse um oi, alguma coisa, essa resposta automática já seria recepcionada pelo titular com essas orientações. Ficou claro? Mais alguém quer perguntar algo? Então, obrigado, gente. Bom almoço para vocês e até qualquer hora.